Fala pessoal, muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo dia de curso, né, do nossa aula aqui do R, né, uma linguagem em programação referente a questões estatísticas, né, que são bastante interessantes. Muitas pessoas gostam de complicar, né, bastante o R. Isso é uma verdade. E aí diz logo que é uma linguagem de programação e aí a pessoa já acha que é uma coisa impossível, né, de usar. É claro que, assim como eu expliquei ontem, o R ele tem uma interface menos gráfica, vamos colocar assim. É diferente, né, de você usar outros programas, né, que nós estamos mais acostumados, como o SPSS, né, principalmente, que tem ali uma interface, então é só você ir clicando, né, analisar e já vai realizando a sua estatística, então é muito mais simples. Em relação ao R, ele tem essa desvantagem, né, vamos colocar assim, mas nada que a questão prática não resolva. Né? A prática ela é tudo, principalmente nessa quando se vai aprender coisas novas, e no caso do R aqui não é diferente. Na aula de ontem nós falamos um pouco sobre estatística descritiva, né? Brincamos um pouco aí com o banco de dados, né? Que não acompanhou, dá uma olhada na aula anterior, né? Na aula de ontem. E na aula de hoje, né? Eu tinha programado falar sobre várias coisas aqui, mas aí um aspecto que me solicitaram ontem, né? Tanto por e-mail quanto no direct, né? Do Instagram, foi que eu trabalhasse a questão da meta-análise, né? Várias pessoas me relataram assim, Danilo, uh, durante esse período, é um aspecto que eu concordo, né? Que durante esse período, né, como o pessoal está fazendo muita revisão de literatura, né, revisão integrativa, revisão sistemática, então tá muito se falando em revisão sistemática com meta-análise, né? É claro que o R ele não é específico, né, para a questão da meta-análise. Ele faz meta-análise muito melhor do que outros programas, né? Porque a gente discutiu ontem, ele tem uma linguagem aberta, então vários aspectos eles são incrementados, então um software é muito bom. E aí é claro que ele também faz outros testes, né? Assim como o SPSS, ele faz o teste lá de regressão, ele faz correlação, né? Ele faz comparação de médias, né? Como lá pela comparação de médias, pela nova, né? Análise de variância. Então ele faz vários testes que outros softwares também faz. Mas ele também faz meta-análise, né? Um software muito bom para fazer meta-análise. E aí muitas pessoas me solicitaram, né? Eu acho que dentre as pessoas inscritas, eu acredito que pelo menos umas 8 ou 10 pessoas, né, vieram diretamente falar comigo para solicitar. Então acho que isso é uma necessidade. E claro, quem quiser se aprofundar, né, sobre a linguagem de R, né, e aí como ele ser aplicado na pesquisa científica em geral, nós temos o nosso curso, né, hoje e amanhã ele vai estar com desconto, né, de mais de 60% de desconto. Então acessa aí o primeiro link aí na descrição para acessar o nosso curso. Está muito bom, muito completo, e aí vocês podem acessar. E aí hoje, né, atendendo esses pedidos, eu vou falar especificamente sobre a questão da meta-análise, né? Ou seja, como eu posso, né, e principalmente essa relação de meta-análise e a questão de estudos, né, científicos, de artigos científicos de uma maneira geral. Tudo bem? A frequência também, assim como ontem, está aqui na descrição. Detalhe importante, hoje é a 16, né? Muitas pessoas me perguntaram também quando que saiu o certificado. O certificado ele será enviado para vocês dia 18, tá? Sexta-feira, depois das 14 horas. Então ele estará no e-mail de vocês. Tudo bem? Então assim, hoje eu vou falar de R, né? Assim como ontem eu vou tirar aqui minha imagem. A frequência está aqui na descrição, então já preenche lá, não esquece, tá? E aí eu vou só tirar a minha imagem aqui, tá? Com licença. Eu vou abrir o Excel também aqui, que preciso mostrar alguns aspectos importantes aqui para vocês. Só um segundo. E nessa aula nós vamos trabalhar um pouco com o RStudio. Vou montar um banco de dados aqui simples, mas que vocês podem estar
tá estendendo aí para outros exemplos, e assim nós vamos aprender a calcular a meta-análise de proporção. A primeira coisa que você tem que fazer aqui é instalar o pacote, tá? Quando você abrir aqui o RStudio, você pode vir aqui em Packs, né, em pacotes, e aqui a primeira coisa eu já tenho instalado, mas você que não tem, né, esse pacote aí da meta-análise que nós vamos precisar, você vai vir aqui em instalar. Tem vários pacotes relacionados à meta-análise, mas você vai colocar aí o nome meta, tá? E esse primeiro pacote aqui que vai aparecer, você vai clicar nele, vai selecionar e vai clicar em instalar. E aí o programa ele vai se encarregar de baixar o pacote e instalar essa pequena extensão aí dentro do seu programa, tá ok? Após feito isso, você vai estar habilitado a começar aí a utilizar. A primeira coisa que você vai fazer, clicar aqui na barra de busca, digitar o meta, depois de instalado, logicamente, e feito esse processo, que é justamente esse pacote aqui, ó, um pacote geral de meta-análise. Aqui existem outros pacotes, vocês podem estar instalando. São outros pacotes acessórios com outras funções da meta-análise. Como eu disse, a meta-análise ela é muito extensa, mas para esse cálculo e para outros, esse pacote meta ele é o suficiente. Então você vai simplesmente selecionar ele para ver um carregamento desse pacote. Logo em seguida, você precisa fazer um banco de dados. Eu aconselho que esse banco de dados ele seja relacionado, ele seja digitado dentro do Excel. Acho que todo mundo tem o Excel ou pelo menos algum pacote aí semelhante. Ele tem na internet também. Então acho que é bastante acessível. Então vamos lá para o Excel para vermos como é que isso se comporta. Bom, pessoal, e aqui no Excel, nós iremos digitar um pequeno banco de dados, bem simples, tá? Então, a primeira coisa que eu vou colocar aqui são os estudos, né? Que foram selecionados por você durante todo aquele processo de busca, seleção, e aí você selecionou uma determinada quantidade de estudos. Eu vou colocar aqui estudos bem aleatórios, tá? Souza 2020. Aí você vai colocar os que você selecionou, né? Colocar Silva 2014, colocar Ferreira 2018. É claro que você pode estar adaptando aí conforme a norma que você está usando e etc, tá? Então, vou colocar aqui três para a gente não se alongar muito, o vídeo não ficar muito longo, mas você pode colocar quantos estudos forem necessários aqui dentro da a quantidade de estudos que você selecionou e mais duas informações, já que a gente está tratando de uma meta-análise de proporção. Então, vou colocar aqui event, o número e o N aqui. O que é event? Event vai ser o evento, né? Ou seja, a quantidade, no caso de coisas ou pessoas, como normalmente se trabalha, ou de algum produto, que deu certo em relação ao que está analisando. Como assim, Danilo? Suponhamos que estamos analisando a quantidade de pessoas que caem na calçada. Um exemplo bem aleatório. Então imagine que no estudo de Souza, ele estudou 100 pessoas, e ele viu que de 100 pessoas, 20 tendem a cair na calçada em um dia de chuva, suponhamos. No estudo de Silva, ela já analisou 200 pessoas e viu que 80 caem na calçada. Olha como a porcentagem já foi maior. E no estudo de Ferreira, ela viu que 70 pessoas caíam de um total de 150. Então, esse é um exemplo de banco de dados. E aí, quando você fizer isso, então, assim, o evento ele vai ser a quantidade de coisas, pessoas, ou algum produto que você está analisando em relação à positividade daquele evento analisado. Então, em relação à doença, em relação a um evento que deu certo. E N é a sua população, ou seja, é a quantidade total de pessoas. Após isso, você vai salvar em um local aí do seu computador. Importante atentar para o nome do arquivo que você salvou. No meu caso aqui eu coloquei curso, tá? Então, eu vou deixar salvo, curso. Então, você pode colocar qualquer nome, mas saber desse nome é importante para a síntese que nós vamos colocar no programa R, ok? Então, eu vou voltar lá para o R para nós darmos continuidade e ver como isso se comporta. Pois bem, pessoal, aqui no R, tá, a primeira coisa que nós vamos fazer para trabalhar com esse banco de dados recém-montado é justamente importar esse banco de dados. Então, o que é que você vai fazer? Nessa opção aqui, você vem em importar. Como nós digitamos no Excel, mas podem ser em outros formatos, aqui como Stato, SPSS, para quem trabalha, ou um arquivo de texto, mas eu acho essas outras opções para quem está iniciando um pouco complicado, por isso que eu recomendo inicialmente estar trabalhando com Excel. Então você pode clicar, como nós fizemos aqui no Excel, clicar aqui em Browse, né, procurar no seu computador o arquivo que você acabou de salvar. Então eu vou abrir aqui o meu.
Ó, de posse, eu localizei o arquivo onde ele está no meu computador, eu localizei aqui na área de trabalho. O seu software vai processar, então ele já reconheceu aqui que a primeira linha ele se refere às características, estudos, evento, né, e o N, e você vai clicar aqui em importar. E aí ele vai abrir o seu pequeno banco de dados e a partir disso, né, é só nós realizarmos o cálculo da meta-análise. Muita gente não gosta desse software, né, do R, apesar de ser um software muito bom, faz cálculos que outros softwares não conseguem fazer, como é o caso da própria meta-análise, mas é um software gratuito, ele é muito acessível, mas muitas pessoas não gostam porque ele funciona, ele não tem uma interface, né, ele funciona basicamente, principalmente quando se trata de cálculos mais avançados, por linha de comando. O que é que quer dizer uma linha de comando? Que você vai ter que digitar nessa barra que nós vamos fazer agora, o cálculo que você quer estar realizando. No nosso caso aqui, nós vamos realizar uma meta-análise de proporção. Mas caso você fosse realizar outras meta-análises, outros cálculos, um teste de correlação, tudo isso, precisaria de você colocar a sintaxe aqui. Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos elaborar um gráfico, o Forest Plot, né? Então, eu já vou orientar aqui e já vou colocar diretamente para você usar aí também direto, para deixar o mais objetivo possível a nossa aula. A sintaxe de você elaborar o gráfico juntamente com o cálculo. Então, aqui no console, né, nós vamos digitar Forest, que é o Forest Plot, que normalmente se elabora dentro da meta-análise. Vou abrir um parênteses aqui e vou digitar MetaProp, que é o cálculo aí da meta-análise de proporção. E vou abrir um outro parênteses. Então, dentro desse outro parênteses, eu vou colocar as informações que eu quero calcular, ou seja, eventos, que é a primeira informação que foi calculada, vírgula, espaço, N, que é a população geral, vírgula, espaço, estudos. Essa opção aqui é facultativa, tá? Ela não vai atrapalhar no cálculo, mas é bom você colocar, porque vai aparecer o nome dos estudos, então Souza, Silva, Ferreira, eles vão aparecer no seu gráfico, vírgula, espaço. Aí você vai digitar uma pequena síntese aqui, que ela se refere basicamente ao cálculo, que é SM igual, aí abre aspas, né? Quando você abre, ele abre e fecha automaticamente. Então, PLN, que é uma métrica aí usada dentro do cálculo da meta-análise, vírgula, espaço, e você vai dizer em qual arquivo você vai calcular, ou seja, quais são seus dados. No meu caso aqui, sobre o banco curso, né, que é justamente o que nós abrimos aqui. Se você colocou o nome aqui, porque às vezes, por que às vezes não dá certo? Às vezes o pessoal coloca um nome aqui com a inicial maiúscula, minúscula, com algum tipo de acento, então aqui ele tem que estar exatamente o nome do seu arquivo, tá ok? Então, eu fiz dessa forma, e no final é só você digitar um Enter. Quando você digitar um Enter, você vai esperar um pouco, e aqui do lado, automaticamente, ele já vai gerar. Vou clicar, ó. Ele gerou, aí eu cliquei aqui em Zoom, né, para aparecer a figura um pouco maior. Então ele já apareceu todas aquelas opções, né, que nós vimos no outro software. Então apareceu os estudos, a quantidade aqui que eu coloquei. É claro que, de novo, essas informações são vocês que vão extrair dos estudos que foram selecionados. Apareceu aqui o gráfico de floresta, né, o forest plot, a proporção, o peso, né, que eu expliquei em aulas anteriores, a questão da heterogeneidade e tudo isso. Caso você precise fazer aquele outro gráfico, né, por exemplo, o funnel plot, que ele também é muito usado, você pode usar essa mesma métrica, colar aqui e no lugar do gráfico forest, né, você colocar funnel, que é o funnel plot. Então, quando você digita aqui o Enter, ele também vai lhe trazer o gráfico, o funnel plot. Então aqui simplesmente quando aparece esse gráfico e você dá o zoom, você pode estar copiando essa imagem ou salvando ela em algum local do seu arquivo para estar inserindo no seu manuscrito. Então essa é uma outra possibilidade de estar realizando meta-análise em um software um pouco mais avançado, como é o caso do R, tá? Um software muito bom, mas que por ter isso não é nem limitação, esse pequeno detalhe aí da linha de comando, muita gente não gosta, mas é um software muito bom, tá ok? Então essa é mais uma possibilidade, outras possibilidades existem, um cálculo de correlação, mas tudo isso vai depender, como eu expliquei em aulas anteriores, do tipo de estudo dos seus dados que você está realizando. Então, pessoal, então é isso.
Com essa aula a gente finaliza basicamente o nosso curso. Vocês podem estar escrevendo sobre eventuais dúvidas, é, sobre qualquer processo que porventura tenha surgido alguma dúvida ou alguma coisa a mais que vocês queiram saber, então podem estar escrevendo que vou estar respondendo o mais rápido possível. Pois bem, e aí como vocês viram, essa questão da meta-análise, ela é importantíssima. Por gentileza, só muda a minha tela, o pessoal da técnica aqui. Muda a minha tela para eu aparecer novamente e colocar navegador de internet. Beleza, tá aparecendo, beleza. E aí, pessoal, esse é o curso, né, que eu tinha falado para vocês. Como vocês viram na questão da nossa aula, a meta-análise ela é muito importante, né, nessa questão da avaliação de estudos, quando se trata de revisão de literatura, que é um tipo de estudo que está sendo muito feito, né, atualmente por conta desse período de pandemia, né, e etc. Mas o R ele não só faz meta-análise, né? Então ele faz outros tipos de estudos de análise, né? Estatística, né? Principalmente, como a questão do teste T, a ANOVA, né? Além da estatística descritiva, correlação, regressão, que são estatísticas, né? Que normalmente nós precisamos. Então, ontem nós falamos um pouco de estatística descritiva, né? Hoje nós falamos um pouco sobre a questão da meta-análise, mas outras vertentes ainda existem, né, dentro da análise do R. E se vocês quiserem, né, aprofundar um pouco mais de conhecimento em relação a esses aspectos, nós temos um curso aí, ele está com desconto, né, 60% de desconto. E aqui é abordado vários aspectos, né, desde aspectos introdutórios, estatística descritiva, meta-análise, até aspectos mais avançados, como teste de regressão, né, ANOVA, teste de correlação, que são muito pertinentes, né, nos diversos tipos de estudo. Então, quem quiser aproveitar, adquirir o nosso curso, né, ele está com promoção aí hoje, né, dia 16, e amanhã, dia 17, ele está em promoção. Tudo bem, pessoal? Então, assim, eu espero que eu tenha ajudado vocês um pouco a abrir um pouco a mente, né, na questão dessa linguagem R, do uso do R na estatística. Muitas pessoas têm um certo pavor de estatística, né, um certo medo, mas vocês viram que não precisa se preocupar, né, com uma certa orientação, né, você consegue vencer suas objeções. Mesmo que você já tenha dificuldade, por exemplo, de usar um software ou mesmo um computador, não se preocupe, né, que você com certeza vai conseguir. E aí você pode encurtar um pouco esse caminho. É claro que você pode aprender a usar, né, esse software sozinho, né? Você pode ir aí na tentativa e erro, pesquisar alguns vídeos, mas ele é um caminho um pouco, às vezes um pouco mais difícil, né? Então você às vezes pegar um atalho e aí conseguir, né, acessar essas informações bem mais simples, né, com a linguagem bem mais simples, eu acredito que você maximiza muito seu tempo. E além disso, você que está na graduação, pós-graduação, hoje em dia está sendo cada vez mais solicitado o uso do R, né, nos estudos tanto de graduação e principalmente de pós-graduação, né, a nível mestrado e doutorado. Então, quanto mais rápido, né, e quanto melhor você souber, né, aplicar o software na análise, né, estatística, e não só o R faz muita coisa, né, é um programa muito interessante. E aí você pode fazer algumas programações, fazer com que ele faça algumas atividades de maneira automática. Então, assim, é bastante produtivo, tá? É um software bastante produtivo e que você pode estar aprofundando o conhecimento em relação às suas vantagens, né? E seus usos aí dentro da escrita científica de uma maneira geral. Tranquilo, pessoal? Então, assim, eu agradeço enormemente pela participação de todos vocês. Como eu falei, o certificado ele sai, né, dia 18, sexta-feira, depois das 14 horas, estará sendo enviado aí para o e-mail de vocês. Então, ok, pessoal? Muito obrigado pelas inscrições, muito obrigado por sua participação. Tenham todos uma boa noite e se cuidem. Um beijo e até mais.